Eu vou falar sobre os três açúcares: o açúcar demerara, o açúcar mascavo e o açúcar refinado. O açúcar demerara, ele passa por um processo leve de refinamento, e por não precisar da adição de aditivos químicos, seus nutrientes eles são preservados, alcançando assim um valor maior nutricional em relação ao açúcar refinado, porém inferior ao açúcar mascavo. O açúcar mascavo é um dos primeiros produtos provenientes da garapa, que é um suco que vem da cana-de-açúcar. Apesar de ter o mesmo valor calórico dos outros, ele contém diversos nutrientes e não apenas a energia como no açúcar refinado. Então é possível encontrar nele quantidades de ferro, zinco e entre outros minerais. O açúcar branco, que no caso é o açúcar refinado, ele durante o processo de refinamento, que o processo de refinamento é o processo de purificação de uma substância, são acrescentados alguns aditivos químicos, como o enxofre para dar a coloração branca, e nesse processo algumas vitaminas e sais minerais são perdidos. A obtenção do açúcar vem a partir da colheita da cana-de-açúcar, que no caso é sua matéria-prima. Seu caule é rico em sacarose. A sacarose é um tipo de glicídio formado por uma molécula de glicose produzida pela planta ao realizar a fotossíntese e também uma molécula de frutose. Como já dito, o açúcar é principalmente produzido por meio da cana-de-açúcar. Antes do produto final chegar até nós, a planta passa por diversos processos. Primeiro, ela é moída e aquecida para a extração de um caldo doce. A extração desse caldo consiste no processo físico de separação da fibra, no caso, o bagaço, e pode ser feito por meio de dois processos, a moagem ou por difusão. Na extração por moagem, a separação é feita por pressão mecânica dos rolos da moenda sobre o colchão de cana desfibrada. E na difusão, a separação é feita pela lavagem da sacarose, absorvida ao colchão da cana. Então, esse caldo ele é filtrado, concentrado e centrifugado, quando é separado da água. Assim são obtidos cristais da sacarose. Os tipos mais brancos de açúcares passam por processos de clarificação e refinamento para deixar mais fino e melhorar o sabor, textura e aparência. A industrialização do açúcar refinado. No início da cultura de cana-de-açúcar, a produção de açúcar acontecia nos engenhos junto aos canaviais. Com o passar do tempo e o desenvolvimento de novas tecnologias, a produção de açúcar passou a ser mais automatizada e sustentável. Hoje em dia, é possível contar com o aproveitamento completo de cana e o refino de outros produtos em uma mesma fábrica. Agora estarei falando sobre as etapas de produção. Após a colheita de cana-de-açúcar nos canaviais, o caule fibroso passa por maquinários para que a cana seja moída e então siga para o processamento. A primeira etapa é o tratamento para a formação do caldo de cana. Com a cana moída, o resultado é um caldo espesso e impuro. Na primeira etapa, esse líquido é aquecido e passa por um tratamento químico, depois é decantado e peneirado para que fique limpo. Na segunda etapa é evaporação do caldo. O resultado da primeira etapa é um líquido transparente que precisa ser transformado em xarope, a partir da evaporação da água presente. Terceira etapa, cozimento e cristalização. O xarope, neste momento, é aquecido em altas temperaturas, até que se torne uma massa homogênea. Na quarta etapa, é a centrífuga do açúcar. Essa massa passa por uma centrífuga para que o açúcar seja separado do mel, que mais tarde será processado para gerar o etanol. Na quinta etapa, é a secagem do produto, que agora o açúcar passa por um processo de secagem. Na sexta etapa, é o peneiramento, que a partir daqui, todas as etapas são feitas por controle e segurança dos alimentos. O peneiramento, além de auxiliar na granulometria, tem como objetivo eliminar e reduzir perigos físicos que podem ter sido introduzidos no produto durante a produção. Na sétima etapa,
Separador magnético. No separador magnético, conseguimos eliminar e reduzir partículas de metais ferrosos e não ferrosos, que ainda podem estar presentes no produto. Na oitava etapa, detector de metais. Por fim, 100% do produto passa por controle com o detector de metais, que tem capacidade de detecção de metais ferrosos e não ferrosos e inoxidáveis. Agora, as aplicações. De todos os produtos derivados de cana-de-açúcar, o açúcar apresenta um papel de destaque dentre suas inúmeras aplicações na alimentação humana e na tecnologia de aplicação dos alimentos. O açúcar destaca-se como nutriente energético por conferir propriedades características como textura, corpo, palatabilidade, estabilidade, volume e entre outras funções específicas, podendo ainda ser utilizado na medicina, fármacos, na produção de fermentos concretos e etc. Agora estarei falando sobre a industrialização do açúcar mascavo. O açúcar mascavo é produzido a partir do caldo de cana, extraído pelo esmagamento dos cosmos maduros da cana-de-açúcar. Este açúcar não é submetido a processos mais elaborados de clarificação do caldo, ou seja, não há operação suficiente para remover impurezas que poderiam estar presentes no caldo. As aplicações do açúcar mascavo. O açúcar mascavo possui antioxidantes, isto é, eles combatem a ação de radicais livres e ajudam a diminuir o ritmo dos processos de envelhecimento. Tem menos calorias e maior quantidade de nutrientes, digestão fácil e prolongada, e também fonte de potássio. Industrialização do açúcar demerara. No processo de produção do açúcar demerara, é extraído o caldo de cana por meio da aplicação de pressão na cana-de-açúcar. O caldo, então, é cozido até engrossar e formar um xarope. A água presente no xarope evapora e a substância endurece, dando origem ao açúcar demerara. Aplicação do açúcar demerara. O açúcar demerara tem um sabor similar ao do melaço e pode ser usado para adoçar bebidas como café, chás, sucos ou em preparações como bolos e pães, doces e geleias.